Glória a Jesus. Aleluia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Presbítero Sérgio, mais uma aula, mais uma oportunidade que Deus nos concede de estarmos firmes, mais uma semana, mais um dia, um início de semana abençoado para todos. Hoje falamos da lição de número 10, que tem por tema a renovação, cotidiana do homem interior. Vamos ver à luz das Escrituras o que a Bíblia nos mostra concernente a este tema, a este assunto. Tivemos neste final de semana o nosso primeiro congresso de Escola Bíblica Dominical, ali na sede Assembleia de Deus Jesus Cristo, Fonte da Vida, presidida pelo nosso pastor Lorival de Jesus Silveira e a missionária Célia, Deus abençoe a cada um de vocês que assistiram, que estiveram ali conosco. Deus em Cristo continue abençoando. Vamos estar dando início à nossa pré-aula de domingo, 3 de setembro de 2023. Nós sempre adiantamos uma semana antes. E hoje nós vamos falar sobre a renovação cotidiana do homem interior. O texto áureo, ele diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4, versículo de número 16. O que Paulo está nos dizendo aqui, não desfalecemos. Paulo usa um forte termo grego, que se refere a uma pessoa entregar-se a uma rendição covarde, Não foi esta a maneira como Paulo respondeu aos coríntios, ataques enfrentados por ele. A tarefa de ministrar a nova aliança era nobre demais para que ele pudesse desanimar, ou seja, fraquejar, parar. Então não desfaleçamos, ainda que venham as lutas, ainda que venham as perseguições, ainda que venha as afrontas. Paulo está dizendo, não desfaleçamos, ainda que o homem exterior se corrompa. Corrompa como? O nosso corpo físico está em processo de decomposição e por fim morrerá. Ou seja, essa matéria física aqui, essa parte externa, a cada dia ela vai degradando, nós vamos envelhecendo, nós vamos até o ponto de chegar a morrer. Mas o interior, Paulo está falando do interior, o nosso interior, ele precisa e é, diante da luz da palavra, renovado de dia em dia. 2 Coríntios 4, versículo 16. Então, ainda que o nosso corpo físico morra, desfaleça, acabe, vai se degradando com a velhice, com o passar dos anos, mas o nosso interior precisa estar firme, forte, fortalecido em Cristo Jesus. Então isso nós precisamos entender, para não perecer. Perecer é corrompido ou destruído, é isso? Apocalipse capítulo 8, versículo 9, Apocalipse 11, versículo 1. Para dentro, em Romanos 7, 22, Efésios 3, 16, a palavra é homem interior, a alma de cada cristão, ou seja, a nova criatura, a parte interna do cristão, Efésios 4, 24. Então ela se renova, o processo de crescimento e amadurecimento do cristão está ocorrendo constantemente, enquanto o corpo físico está se degradando, acabando, se decompondo. O interior do cristão, ele precisa continuar a crescer, a amadurecer, à semelhança de Cristo. Aleluia! Então, ainda que o nosso exterior se corrompa, o interior precisa estar fortemente renovado a cada dia. Verdade prática, por instrumentalidade do Espírito Santo,
Os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Então, aquilo que nós falamos, perceba, querido, que mesmo diante das adversidades externas, mesmo diante das lutas, mesmo diante da velhice, mesmo diante de tudo que o nosso corpo sofra exteriormente, interiormente, o Espírito Santo, experimenta, nos traz uma renovação diária. A obra do Espírito Santo aqui na vida do crente é fundamental para uma transformação interior, capacitando a enfrentar as dificuldades e os desafios que podem vir surgir a cada dia, a cada momento. Então nós precisamos entender que esta renovação, através do Espírito Santo, nos traz vigor, nos traz para nós um alento, de saber que a nossa alma ela está fortalecida pelo poder da palavra, pela ação do Espírito Santo. A lição bíblica em classe desta 10ª lição, anote para você estudar em casa, a lição bíblica, o estudo bíblico encontra em 2 Coríntios, capítulo de número 4, do versículo 11 ao versículo 18. Capítulo de número 4, versículo 11 ao versículo 18 de 2 Coríntios. Vamos à introdução da lição. A introdução da lição diz assim: as adversidades externas são uma incontestável realidade. Romanos 8, 22 e 23. Então perceba que Romanos aqui está trazendo para nós, a carta aos Romanos, que essas adversidades externas, ela é uma realidade. Ela vai acontecer a cada dia. Ela vai acontecer a cada hora, a cada tempo, a cada período, a cada ano. Mas essas coisas vão acontecer. Apesar disto, por meio do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação espiritual no interior de sua vida, 2 Coríntios 4,16, ao qual nós lemos na verdade prática. Não obstante, e durante a nossa existência, o corpo mortal permanecerá sujeito às adversidades da vida. Então perceba, eu falei isso em um estudo, até no estudo passado da escola bíblica dominical, nós estamos vivendo uma era, e que não estou aqui para dizer que é pecado ou cuidado com o corpo, precisa cuidar sim, mas nós estamos vivendo hoje o que nós chamamos de o retardamento da velhice, Ou o homem ou a mulher, ele não quer ficar velho, então ele vai estão usando inúmeros produtos, inúmeras coisas para retardar, mas esse retardamento, esse processo no corpo do ser humano, ele vai acontecer independente de qualquer química usada, de qualquer produto, isso vai acontecer. Isso aqui nós não vamos conseguir mudar, é incontestável, essa realidade. Vai chegar a degradação física, exterior do homem, e nós precisamos entender que mesmo isso acontecendo, o interior ele é renovado através do Espírito Santo, através da palavra, através da comunhão com Deus, no fortalecimento diante da palavra do Senhor. A palavra-chave desta lição é renovação. Nós precisamos ser renovados, a cada dia. Nós precisamos estar fortalecidos a cada dia. O apóstolo Paulo, em suas cartas, frequentemente aborda a importância da renovação interior, e da ação do Espírito Santo na vida do crente. Romanos 1, 12, versículo 2, Não vos conformeis com este mundo, mas renovar pela renovação do vosso entendimento. Ele exorta os crentes, a não se conformarem com os padrões deste mundo, mas a serem transformados pela renovação da mente, e essa renovação, ela é obra do Espírito Santo. E quando nós temos este
entendimento. Nós não aceitamos, né? Nós não concordamos com tudo que o mundo queira implantar, mas entendemos que mesmo diante desta corrupção, tanto física, no corpo físico, como na vida do homem, de modo geral, ela não pode sobressair. A renovação interior, ela precisa estar visível diante da sociedade. O sofrimento exterior, isso aqui é o que nós acabamos de falar. O sofrimento exterior, o que é o sofrimento exterior? O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Olha o que Paulo sofreu dentro deste contexto, dentro desta narrativa, né, de sofrimento exterior. Paulo foi perseguido, Paulo foi chicoteado, Paulo foi preso, Paulo sofreu tantas atrocidades, né? E as suas epístolas, relatam tribulações acima de suas forças, a ponto de ele perder a esperança da preservação da própria vida, segundo Coríntios 1:8. E nós ainda vamos ver, né, ler menções do apóstolo a prisões, açoites, apedrejamento, perseguições, fadiga, fome, sede, frio, nudez. Mas em tudo isso, Paulo foi forte no seu interior. Paulo sabia por que ele estava passando, o porquê que ele estava sofrendo. Paulo entendia qual era, né, o seu propósito, ou o propósito que Deus tinha através da sua vida. A experiência de Paulo é de fato um exemplo inspirador de como um cristão pode enfrentar adversidades externas sem perder a solidez de sua vida espiritual. O apóstolo Paulo passou por inúmeras tribulações em sua jornada. E nós olhamos hoje para o mundo que vivemos. Muitos não querem passar, né, por dificuldades, não querem sofrer perseguições, não querem em nenhum momento ter nenhum tipo de batalha, né? Mas nós vamos entender, aleluia. É gravado, viu, irmãos? Eu não corto, não dá tempo de cortar, de editar, eu faço igual um professor meu, um pastor. Aqui é tudo natural, né? A gente está cansado, às vezes, do dia a dia, do trabalho, e aí vem um momento desse de abrir a boca, né? Mas estamos aí, vamos dar continuidade em nome de Jesus. Então, Paulo passou por tudo isso. Paulo sofreu tudo isso, mas ele foi firme, né? Entendeu o seu propósito. E como cristãos nós precisamos entender que as adversidades externas relatadas em nossas vidas ou através da Bíblia são resultados de uma dedicação à causa do Evangelho. Hoje muitos sofrem perseguições ainda, muitos ainda são questionados, muitos ainda por causa do Evangelho, não só o físico, né, do dia a dia ou da naturalidade do processo, né, da vida de estar a cada dia se desfiando, mas do trabalho árduo que é do Evangelho, né? Então Paulo sofre tudo isso, essas lutas, essas adversidades, esse sofrimento exterior, mas nos chama a atenção que o renovo, né, a força, o vigor, o interior dele está mais forte do que antes. A cada dia parece que é como alguém olha para mim, olha para você, né, que nos assiste, talvez você que está nos assistindo nesta tarde, ou nesta noite, ou de manhã, não sei qual é o horário, talvez você se encontre desse jeito. Talvez você olha e fala assim, mas por que tanta luta? Por que tanto sofrimento? Por que eu passo por tudo isso? Por que o meu exterior? Por que o meu físico, né? Mas entenda que o teu interior, o Espírito Santo, vai te renovando, vai te fortalecendo e ele te fortalece a cada dia, né? Essas lutas, essas perseguições nós vamos passar,
né? Mas entendendo que há um renovo de Deus para as nossas vidas. O exemplo de Paulo, né, do apóstolo, é, sem sombra de dúvida, uma das maiores experiências, né? Um dos maiores exemplos que nós podemos ter, mesmo diante do sofrimento. O apóstolo não retrocede, tampouco nega a sua fé. É para nós não negarmos a fé. O que o inimigo quer nesses últimos dias, para nós cristãos, é negar a fé, é retroceder, é olhar para o caminho e falar assim, não vale mais a pena, não adianta estar mais na igreja, o que eu estou caçando na igreja, eu vou parar porque é luta, é dificuldade, eu estou orando, as lutas vêm, eu estou jejuando, as lutas vêm, eu estou pregando o evangelho, quanto mais eu prego, mais a perseguição se levanta, é tanta coisa, é uma enfermidade, mas entenda que nós não sofremos, eu costumo dizer, que nós, a geração nossa, ela não sofreu e nem sofre eu vou botar aqui 2% do que os apóstolos sofreram pelo evangelho. O que Paulo passou pelo amor do evangelho. Então é para nós termos de exemplo que as provações enfrentadas por Paulo foram muitas e intensas, como ele mesmo descreve em suas epístolas. No entanto, ao invés de serem obstáculos intransponíveis, essas dificuldades forjaram ainda mais a sua confiança em Deus e a sua dependência do poder divino. Então é para isso que nós precisamos, é para nos fortalecer. A esperança do crente nas Escrituras, o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus estão assim representadas. Atribulados, mas não angustiados. Significa que mesmo pressionado, o crente não é esmagado. Perplexo, mas não desanimado, né? Indica que mesmo confuso, o crente não se desespera. Então não é para o cristão se desesperar, não é para mim e para você se desesperar, mas é para nós entendermos que há uma promessa e há um renovo a cada dia para as nossas vidas. Tópico de número 2. A renovação interior, o fortalecimento diário, né? A Bíblia diz assim, a Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. João 14, 16 e 17. E esse poder do Espírito Santo atua no homem interior e capacita o crente a preservar e a viver afastado do pecado. 1 Coríntios 2, 12 ao 16. Assim, apesar da fraqueza e do sofrimento exteriores, nosso interior, contudo, se renova dia após dia. Aleluia! Independente das nossas fraquezas, independente do físico, das aflições, a nossa alma, o nosso interior é renovado dia após dia. O fortalecimento diário mencionado no texto é uma realidade espiritual que acontece à medida que o crente se rende ao Senhor. Quanto mais nos rendemos, quanto mais nos entregamos, mais nós somos renovados, mais nós somos fortalecidos. E Paulo ilustra de forma poética a relação entre as adversidades exteriores e o fortalecimento interior do crente, afirmando que, embora o corpo exterior esteja sujeito à decadência, ao sofrimento, o homem interior se renova a cada dia. Glorificado seja o Senhor. O eterno peso da glória, subtópico de número 2. O apóstolo declara o seguinte: a nossa leve e momentânea, olha que interessante isso aqui, ó. Olha o que Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo declara o seguinte: a nossa leve, então não é pesada. Concorda? Se é leve, não é pesada. A nossa leve e momentânea é momento, não é eterno, não é definitivo, né? É um período, é um tempo, é momentâneo, vai passar. Pega isso aqui para você. O que você está passando?
Você que me assiste nessa aula, o que é que você está enfrentando? É momentâneo, meu querido, minha querida. É passageiro. Vai vir um peso, vai vir uma glória. O eterno peso a glória vem após a momentânea tribulação. Aí ele continua, ó, momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aleluia, né? Tudo que nós estamos passando, tudo que nós sofremos, tudo, essa leve e momentânea tribulação, ela produz uma glória muito excelente, que vale a pena eu e você se esforçar, vale a pena eu e você continuar firmes, renovados na palavra do Senhor. E aqui ele faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso. O sofrimento presente ele é momentâneo, mas o futuro glorioso ele é eterno. Paulo ensina que, se comparado ao peso da glória, que é eterna, a tribulação é leve, é passageira, né? Então não tem por que eu e você continuar de cabeça baixa, desanimado, por causa das lutas, por causa das aflições. Não, é momentâneo, é leve, é passageiro, comparado com o peso eterno da glória que nos espera no porvir. Aleluia! Glória seja dada a Deus. Aleluia, Jesus. Deus, ele é a minha e a tua renovação diária. O Espírito Santo é quem nos renova. É o Espírito Santo quem nos fortalece a cada dia, a cada momento, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. A visão da eternidade, né? Fortalecidos em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura. O cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas na que não se veem. Então nós não somos movidos pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio. Nós não somos movidos pela circunstância da vida, né? Hoje o dólar está lá em cima, a minha vida está em alta. Hoje o dólar baixou, a minha vida está embaixo. Eu levanto a cada dia, eu vivo a cada dia conforme a proporção da Bolsa de Valores. Não, né? Não é dessa maneira, não. Nós não somos máquinas, robôs, né, androides ou sistemas, né, operacionais para viver de acordo a alta e a baixa, não. Nós somos cristãos em Cristo Jesus, com a plena consciência da vinda vindoura, e nós somos exortados a não focar naquilo que vemos, mas naquilo que não vemos, naquilo que nos espera, porque as que se veem são temporais e as que não se veem, elas são eternas. Aleluia! Paulo apela ao exército da fé bíblica como uma importante motivação para o crente, né? O crente não desfalecer nas tribulações. A fé, ela desempenha um papel fundamental em nossas perspectivas da eternidade. O apóstolo dos gentios, em Hebreus 11:1, ele define a fé como a certeza daquilo que esperamos, né? E é a prova das coisas que não vemos. A fé nos capacita a enxergar além do que é tangível e a confiar nas promessas de Deus para o futuro. Glorificado seja o Senhor, Deus de todo o céu e de toda a terra. O nome dele seja exaltado. Mas nós chegamos ao ponto de número 3, né? E finalizando o tópico de número 2, nós precisamos buscar o renovo do homem interior constantemente, nos fortalecendo com a ajuda do Espírito Santo. Só ele pode nos ajudar, só ele é quem nos capacita, né, para sermos fortalecidos. Mas, como seres humanos, como homens que somos, né, como carnes, como físico que se deteriora, que se acaba, nós enfrentamos desafios. E quais os desafios de hoje, né?
nós temos aqui a cultura secularista, né? E é o que nós estamos tratando de geral nesta lição. Nós estamos falando sobre o espírito da Babilônia, que por meio da cultura secularista procura esmagar a vida espiritual do crente, Apocalipse capítulo 17, versículo 5, e um sistema materialista, conforme estudamos até aqui, que nega a realidade espiritual, a existência de Deus, a verdade bíblica e todo o conjunto de valores provenientes de Deus. Diante deste ataque, o Altíssimo continua a buscar um povo que seja renovado por dentro, resista aos ataques externos e tome posição contra o advento do mal. Ezequiel 22, versículo 30. Então a cultura secularista é um dos grandes desafios enfrentados pelos cristãos nos dias atuais. Por quê? Esse sistema materialista e humanista procura negar a existência de Deus. Nós estamos em batalha, nós estamos dentro desta luta todos os dias. Essa cultura, ela tem procurado a destruir, os princípios, e nós precisamos olhar para o mundo com uma cosmovisão bíblica. O que é essa cosmovisão bíblica? É olhar o que a Bíblia nos mostra, o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia fala de tudo isso aí, Nós precisamos entender que nós somos todos os dias, deparados com situações e que nós precisamos debater e enfrentar, de forma sadia. E aqui eu não estou dizendo esse enfrentamento de forma física, cada um com a arma, cada um com um pedaço de pau, mas Paulo deixa bem claro que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra a potestade e espirituais da maldade. Então a nossa luta, ela é espiritual, é uma batalha espiritual que estamos vivendo, e batalha espiritual nós não vencemos de pé, vencemos de joelho, na posição, com os joelhos dobrados, clamando a Deus e não aceitando, esse mundo secularista, esse mundo materialista, tudo que a imagem do espírito da Babilônia traz à mente, a ideia de uma cultura global que promove a idolatria, a rebeldia contra Deus e a busca desenfreada por prazeres mundanos. Nós precisamos lutar contra essas práticas. Esses são desafios que nós enfrentamos nos dias de hoje, O relativismo doutrinário, que é outro ponto, Outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual. É o processo de desconstrução dos fundamentos da fé, O relativismo doutrinário é uma das estratégias utilizadas para atacar a vida espiritual dos crentes, buscando enfraquecer o fundamento da fé cristã, Dizendo que a nossa fé é falha, que a nossa fé é vã. A Bíblia nos adverte sobre os perigos daqueles que rejeitam a sã doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. É o que nós estamos vivendo hoje. Pessoas que não suportam a sã doutrina da palavra de Deus e que vivem da maneira que quer, buscando ao seu bel prazer, as suas próprias cobiças, as suas próprias questões, os seus próprios prazeres, E dentro desta batalha espiritual, todo salvo trava uma batalha espiritual neste mundo. Todo cristão, todo salvo em Cristo Jesus, ele enfrenta uma batalha espiritual nesse mundo. Como é que o senhor pode me dizer isso, presbítero Sérgio? As Escrituras dizem que Satanás é o Deus deste século e que o mundo jaz no maligno. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 1 João 5,19. Por isso a nossa declaração de fé realça que foi com engano que ele começou as suas atividades contra o homem. Gênesis 3,17. E é com essa mesma arma que o diabo e os seus agentes ainda seduzem pessoas neste mundo. Apocalipse 12, versículo 9. Então a atuação do diabo e seus agentes espirituais
continua até hoje. Eles não parou, eles não dormem, eles não descansam, né? Buscando seduzir as pessoas, afastá-las de Deus. E a Bíblia nos alerta sobre a existência dos espíritos malignos que tem a capacidade de influenciar os que vivem na soberania e na desobediência, e na incredulidade, manipulando e aprisionando as mentes para colocar contra Deus. Efésios capítulo 2, versículo 2. Então, diante desta batalha espiritual, nós precisamos entender que o crente renovado deve estar revestido da armadura de Deus para resistir os ataques do inimigo. Então nós precisamos nos revestir todo dia, renovar todo dia, vestir as armaduras de Deus. Efésios capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 17. A oração também é desempenhada num papel fundamental na batalha espiritual, pois nos conecta ao poder divino e nos fortalece a enfrentar as ciladas do maligno, do diabo. Então, queridos, que a igreja precisa entender que o homem, ele precisa ser renovado. O homem, no contexto geral da raça, o ser humano, renovado no seu interior, ainda que o exterior esteja se debilitando, acabando, sofrendo, mas o interior precisa ser renovado dia após dia. A conclusão nos lembra da dualidade da vida cristã. Enquanto o nosso homem exterior enfrenta as tribulações e adversidades deste mundo caído, nosso homem interior pode ser renovado e fortalecido pelo poder do Espírito Santo. Nessa renovação interior, nos capacita a preservar diante das dificuldades e não desfalecer, mesmo em meio aos sofrimentos e aflições que enfrentamos. Então a promessa da palavra de Deus é clara: as tribulações que enfrentamos nesta vida são o quê? Temporais, são passageiras, é leve diante da glória que nos espera, mas a glória eterna reservada para os fiéis, incomparáveis, é eterna. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima aula. Que Deus possa trabalhar na tua vida. Você que vai assistir essa aula, divulgue, compartilhe, nos ajude, né, a divulgar a palavra de Deus através deste canal. Independente das aflições, independente das lutas, independente do que você esteja passando, eu quero que você entenda uma coisa: o Espírito Santo é quem te renova dia após dia, que ele venha te fortalecer, te renovar, e que eu e você venha olhar para Cristo. Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa meta, e isso nós precisamos agarrar com unhas e dentes, como diz aí fora, né? É segurar essa oportunidade e entender que tudo que nós estamos passando vale a pena para uma glória que nos espera. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.